Oi pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós falamos sobre os conceitos principais de orientação a objeto, Introduzimos alguns conceitos como classe, objetos. Nesse vídeo nós vamos mostrar como esses conceitos eles podem ser implementados utilizando a linguagem Python, ok? Então essa será uma aula prática em que nós iremos ver como aqueles conceitos que vimos no vídeo passado são implementados em Python. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a declaração da classe, A gente sabe já que uma classe, a classe é um tipo, Ela define o tipo do objeto. Através da classe nós criamos uma instância de um objeto, podemos criar vários objetos a partir de uma classe. E nós vamos mostrar agora como é que declaramos efetivamente uma classe completa, tá? Então vamos usar como exemplo a nossa classe conta, que nós vimos na aula passada, no vídeo passado, a classe conta corrente, a conta de um banco. Então essa classe conta, como nós vimos, tem dois atributos, temos dois comportamentos, tá? Que a gente chama de métodos. Os comportamentos de uma classe são funções, que a gente chama de métodos. São os comportamentos creditar e debitar, que alteram o saldo, creditando um valor no saldo e debitando um valor no saldo. Bom, para declarar uma classe, a primeira coisa que nós fazemos é utilizar essa palavra reservada aqui, tá? Class. Seguindo essa palavra, nós temos o nome da classe propriamente dita, tá? Então a gente tem aqui o nome da classe conta e observe que esse nome ele inicia com a letra maiúscula, ok? Posteriormente temos os dois pontos e aí vamos iniciar a definição da classe. Os atributos de uma classe eles são criados, são declarados dentro de uma função especial chamada construtor. O construtor ele é executado sempre, é uma função, tá? Uma função especial que é executada sempre que o objeto é criado. Então sempre que eu instancio um objeto, que eu crio uma instância de uma classe para criar um objeto, eu executo essa classe construtor. Então nesse momento eu declaro quais são, eu inicializo os meus atributos, tá? Então no momento que eu crio um objeto, eu vou e inicializo os valores, por exemplo, do meu atributo número, que é o identificador, ele vai ser atribuído uma única vez, nesse caso, e o atributo saldo, que esse pode ser inicializado com 0, pode ser inicializado com algum valor, e ele sai modificando, ele pode ser modificado ao longo do tempo, tá? Mas a inicialização, o valor inicial desses atributos, são dados no momento que o objeto é criado dentro dessa função construtor. Então os atributos da classe são diferentes de outras linguagens, que tem um local onde você define o atributo e tem outro local onde você cria os seus construtores. No caso de Python, o atributo ele é declarado dentro do próprio construtor, tá? Então vamos ver aqui como funciona esse construtor, como é que a gente cria um construtor para a nossa classe conta. Bom, a palavra reservada init, tá? Com esse underscore, dois underscore depois, ela é utilizada para designar o nome dessa função especial, tá? Que é o construtor. Muito embora o nome do construtor, efetivamente, vai ser o nome da classe quando a gente for instanciar um determinado objeto. Então vamos ver aqui como é que a gente vai criar esse construtor, tá? Então temos aqui class conta, para criar a classe conta. Em seguida você tem igual a definição da função normal, tá? Você tem a palavra reservada def, seguida pelo nome do construtor, tá? Que é sempre esse init aqui. E aqui eu tenho os parâmetros desse construtor.
Dentre esses parâmetros, tem um parâmetro especial, que é esse aqui, o self, que ele designa o endereço do objeto. Então, na realidade, esse self ele serve para referenciar o próprio objeto que está sendo criado. Tá? A gente vai ver daqui a pouco como é que isso funciona. Então, a gente tem aqui o número, que é um parâmetro qualquer, normal, e o saldo, que também é outro parâmetro. Então, quando eu coloco aqui self, ponto, eu estou designando um elemento deste objeto. No caso aqui, o atributo número deste objeto. Tá? Então, quando eu coloco self número igual a número, eu estou dizendo que este atributo do objeto, porque tem um self antes do objeto, vai receber o valor deste parâmetro número que vai ser passado como parâmetro. Okay? Da mesma maneira, o self saldo vai fazer com que este atributo saldo seja inicializado com o valor de saldo passado como parâmetro. Então temos aqui a definição completa do meu construtor para a classe conta. Okay? Vamos ver agora então como é. Então, observe o seguinte, que eu poderia aqui, não necessariamente precisaria ser o mesmo nome, tá? Eu poderia colocar num aqui, atribuído para número, não tem, isso é um parâmetro, número, e o outro é o atributo número. Self número é o atributo e número é o parâmetro, o número que está sendo passado. No momento que a gente chama o construtor para criar o objeto, nós não vamos, como podemos ver aqui, utilizar aquela palavrinha self que está aqui. Tá? Então, ele só é utilizado, essa palavrinha self, na declaração do construtor. Tá? Depois ela não é utilizada mais. Ok? Quando eu vou chamar o construtor para criar o objeto conta, não existe, vocês não vão ver, como a gente observa aqui, a passagem do parâmetro self. Então, aqui eu tenho conta, que é uma variável qualquer, e aí observe que eu estou chamando não init, mas estou chamando conta. Então, embora eu tenha utilizado como nome da função do construtor init, para criar o objeto eu utilizo o nome conta. Tá? Então, esse aqui eu estou chamando o construtor da classe conta, passando como parâmetro para número 123x, vai ser o número da conta, e o saldo 0. Tá? Então, o que vai ocorrer é que o atributo self.número vai receber 123x como valor inicial, e o self.saldo, que é o atributo saldo, vai receber o valor 0.0 como valor inicial. Tá? Então, se eu olhar aqui, tá? Eu já executei, vou executar novamente. Se você olhar aqui, foi o que nós já obtivemos como resultado. Tá? Eu vou utilizar esse dict aqui, que é para mostrar todos o dicionário de todos os atributos dessa classe conta, tá? Com todos os atributos dessa classe conta. Então acessei aqui e aí eu obtive 123x para número e 0.0 para saldo. Tá? Então aqui vocês observam que para criar o objeto eu utilizo o nome da classe, passo os parâmetros, não tenho self, e aí eu estou atribuindo esse objeto que foi criado, ele está em uma posição de memória qualquer, a classe conta. Tá? Eu poderia aqui, por exemplo, criar várias contas. Tá? Conta 1, eu vou aqui criar uma outra conta, por exemplo. Tá? Criar aqui, conta 2, ok? Então essa conta 2 vai ser 2, 3, 4, certo? Y, ela vai ser inicializada com um saldo de 100, ok? Então se eu chamar aqui conta 2 .get, né? Conta 1 e conta 2, se eu mandar imprimir esses dois valores, vou mandar imprimir aqui, ok? Opa. Vou mandar imprimir aqui, eu vou ter duas contas na minha memória, tá certo? Dois objetos do tipo conta criados, ok? Então está aqui a criação através do uso do construtor
de um objeto do tipo conta, tá? Definido a partir desta classe aqui que foi criada, ok? Bom, o que é que falta agora? Nós já temos o objeto criado, certo? Aqui já temos a definição da classe com seus atributos, o construtor. Agora precisamos declarar os métodos dessa classe, que são os comportamentos, que é o comportamento creditar e o comportamento debitar, tá? Então aqui, vamos lá, então temos aqui uma outra, só uma forma diferente de imprimir, tá? Vou voltar aqui que estava antes. Ok, então está aqui. Se eu imprimir aqui embaixo, vai ser impresso o número do saldo, como está mostrado aqui. Bom, os comportamentos nós vamos criar através, são chamados métodos, tá? São os métodos da minha classe. Então, o que é um método? São, na realidade, funções, da maneira como a gente conhece normalmente, só que a gente vai utilizar o valor self justamente para referenciar aquele objeto que está sendo criado naquele momento, ou que está sendo utilizado. Então, você tem aqui a função creditar, que é um método dessa classe. O atributo, o que é que ela vai fazer? Ela vai receber como parâmetro um valor e vai atribuir esse valor, vai incrementar, na realidade, esse valor ao saldo. Então, o saldo vai receber o saldo atual somado a esse valor aqui. Então, ela modifica o saldo para incrementar esse valor, e o debitar faz justamente o contrário. Ele decrementa o valor do saldo deste meu objeto, tá? Então, aqui é o que aconteceria, tá? A gente vai testar aqui essa classe usando agora completa, tá? Com seus atributos, o seu construtor e os seus métodos. Então eu vou criar um determinado objeto, vou chamar o método creditar 20, ele vai modificar o estado desse objeto, que vai passar a ter um saldo 20, tinha 0, passou a ter um saldo 20, e depois eu vou mandar debitar 5, vai haver outra mudança de estado, o saldo que era 20 vai passar a ser 15. Então vamos fazer isso aqui e vamos ver o funcionamento, tá? Então, primeiramente eu vou criar a conta, a variável conta, que vai referenciar o objeto conta que está sendo instanciado aqui, que vai conter como valor 123x, seguido de 0.0, e o saldo 0.0. Então, quando eu mandar imprimir aqui, vai aparecer o número 123x e o saldo 0.0, tá? Em seguida, eu vou chamar o método creditar, vou mandar creditar 20, e aí o que vai aparecer aqui é o valor do saldo modificado com R$20. Depois eu vou mandar debitar. Então a gente já está vendo aqui os resultados, tá? Primeiramente o saldo era 0, quando eu mandei creditar 20, o saldo passou a ser 20. Depois eu mandei debitar 5 e o saldo passou a ser 15. Ok? Então aqui está o comportamento desse meu objeto aqui completo, tá? Eu testei, eu criei o objeto, mandei creditar nesse objeto, mandei debitar nesse objeto, fui avaliando, fui vendo o estado dele à medida que eu fazia essas operações.